Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. O caso da rede varejista Americanas, envolvendo um rombo financeiro que pode ultrapassar 20 bilhões, está no centro das discussões jurídicas e da mídia, pelo altíssimo valor relatado, mas também pelo tempo que aparentemente vem acontecendo essas inconsistências, há um longo período. Muitas pessoas têm se perguntado como os atos que desvalorizaram as ações de uma companhia tão grande, e mais de 70% em poucos dias, não haviam sido notados. Para se ter uma ideia do tamanho da Americanas, fundada em 1929, há quase 100 anos, segundo dados da própria empresa, até 2022 possuía cerca de 42 mil colaboradores, 1.800 unidades em todo o país e um valor de mercado estimado em 12 bilhões. Com o escândalo, a companhia entrou em processo de recuperação judicial, a fim de garantir a continuidade das operações. No meio desse turbilhão, um personagem que ganhou notoriedade é o do contador, responsável por inserir as informações fornecidas pela empresa nos demonstrativos financeiros e balanços patrimoniais. Para falar sobre o papel desse profissional e a importância das normas e leis contábeis para todas as empresas, independente do setor de atuação, e para que não corram os mesmos riscos da rede varejista, convidamos o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, José Aparecido Maion. Nosso convidado é contador, consultor, auditor independente e professor, formado em estudos de política e estratégia e pós-graduado em controladoria. É membro da Academia Paulista de Contabilidade e atuou em comissões e grupos de trabalho do CRCSP, Conselho Federal de Contabilidade, Instituto de Auditoria Independente, o IBRACON, na 5ª Seção Regional. Maion, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo novamente conosco. Olá, pessoal. Bem, nos últimos dias, muito se vem especulando sobre a crise nas Americanas S.A., deflagrada após a divulgação de inconsistências contábeis de cerca de 20 bilhões no balanço financeiro da companhia, podendo ultrapassar os 40 bilhões. Profissionais de diversas áreas, advogados, engenheiros, jornalistas e outros, fazem comentários sobre a ciência contábil, questionando o contador, os auditores independentes e os órgãos de fiscalização sem nenhum conhecimento de causa, prejudicando toda uma classe de profissionais dedicada a prestações de serviços relevantes com transparência, ética para entidades públicas, privadas, do terceiro setor, com o objetivo de proteger a sociedade. Certo. Maion, gostaria de começar então a primeira pergunta para você. É possível ter uma visão clara dos procedimentos contábeis aplicados no caso da Americanas, que tanto repercutiu na mídia nas últimas semanas? Sem documentos e outros elementos fidedignos, é impossível explicar os procedimentos contábeis efetuados na Americana S.A. O procedimento contábil adotado pela empresa, se foram corretos ou não, se atenderam às normas brasileiras de contabilidade, só será possível com todos os documentos nas transações em mãos. Qualquer coisa diferente disso é especulação. Maion, uma outra pergunta. Existem mecanismos, usando técnicas da contabilidade, que podem ser usados para inibir fraudes, como no caso da Americanas? O que pode caracterizar fraude? Qual a responsabilidade do auditor, no caso das empresas? Sim, existem. São as normas brasileiras de contabilidade técnica e profissionais, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E vamos falar um pouco o que caracteriza a fraude. São as distorções nas demonstrações contábeis. Elas podem originar-se de fraudes ou erro. O fator distintivo entre fraude e erro está no fato de ser intencional ou não intencional. O auditor
está preocupado com a fraude que causa distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Dois tipos de distorções intencionais são pertinentes para o auditor: as distorções decorrentes de informações contábeis fraudulentas e da apropriação indébita de ativos. Apesar do auditor poder suspeitar ou não, em raros casos, identificar a ocorrência de fraude, ele não estabelece juridicamente se ela realmente ocorreu, a fraude. O principal responsável pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e da sua administração. O auditor que realiza a auditoria de acordo com as normas de auditoria é responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, não contêm distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Devido às limitações inerentes da auditoria, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis podem não ser detectadas, apesar de a auditoria ser devidamente planejada e realizada de acordo com as normas de auditoria. Os efeitos potenciais das limitações inerentes são particularmente significativas no caso da distorção resultar em fraude. O risco de não ser detectada uma distorção relevante decorrente de fraude é mais alto do que o risco de não ser detectada uma fraude decorrente de erro. Isso porque a fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente organizados destinados a ocultá-la, tais como falsificação, omissão deliberada no registro de operações ou prestação internacional de falsas representações ao auditor. Tais tentativas de ocultação podem ser ainda mais difíceis de detectar quando associadas a um conluio. A capacidade do auditor de detectar uma fraude depende de fatores como a habilidade do perpetrador, a frequência e a extensão da manipulação. O grau de conluio, a dimensão relativa aos valores individuais manipulados e a posição dos indivíduos envolvidos. Além disso, o risco do auditor não detectar uma distorção relevante decorrente de fraude da administração é maior do que no caso de fraude cometida por empregados, porque a administração frequentemente tem condições de manipular, direto ou indiretamente, os registros contábeis, apresentar informações contábeis fraudulentas ou burlar procedimentos de controle destinados a prevenir fraudes semelhantes cometidas por outros empregados. Na obtenção da segurança razoável, o auditor tem a responsabilidade de manter atitude e ceticismo profissional durante a auditoria, considerando o potencial de burlar os controles pela administração e reconhecer o fato de que procedimentos de auditoria eficazes na detecção de erros podem não ser eficazes na detecção de fraude. Mayon, qual que é o papel do profissional da contabilidade na gestão de contas das empresas e a quem ele responde em caso de companhias de capital aberto? O papel do profissional da contabilidade é exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e da independência profissional. Ele deve guardar sigilo sobre o que souber, em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público,
ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas, os conselhos federal e regionais de contabilidade. O profissional da contabilidade, em caso de companhia aberta, deve observar as normas da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, além das normas do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, as normas técnicas e profissional, no que for pertinente. Mayon, e qual que é a importância das auditorias externas e como elas devem funcionar? Periodicidade, por exemplo. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre as demonstrações contábeis elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. A auditoria independente é necessária a todos os usuários das demonstrações contábeis, pois contribui para a transparência, a credibilidade e uma maior segurança quanto à qualidade das informações prestadas. A importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão regulador, por exemplo, a CVM, que trouxe a Instrução 308, já no dia 14 de maio de 1999, o seguinte comentário: a figura do auditor independente, como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis às auditadas. A necessidade de que o mercado disponha de uma auditoria independente, altamente capacitada e que, ao mesmo tempo, desfrute de um elevado grau de independência no exercício de sua atividade, estabeleceu 4 compromissos e obrigações com a qualidade para o auditor independente que seriam regulados pelo CFC em conjunto com o IBRATAN. Quais são elas? Controle interno de qualidade, controle externo de qualidade, educação profissional continuada obrigatória e exame de competência para o exercício da auditoria independente. A periodicidade do trabalho do auditor depende do cliente e seu segmento. Por exemplo, as companhias abertas têm uma auditoria trimestral com um relatório final no encerramento do exercício fiscal, social. A instituição financeira já é semestral. Então, auditorias são semestrais aí nesse caso, e se for a capital aberto, tem as trimestrais também, as semestrais e a de final de ano. As outras companhias dependem da forma de contratação do seu trabalho. Ótimo. E, Mayon, qual é o papel dos conselhos federal e regionais, né, o CFC e os CRCs, na fiscalização do exercício da profissão de contador e auditor? O sistema CFC-CRC, ele tem uma norma que passa para todos os conselhos regionais, e a função dos conselhos regionais é fiscalizar o exercício profissional dos contadores e técnicos em todos os segmentos da profissão. É estabelecido anualmente pelo CFC aos conselhos regionais metas a serem seguidas. Nós possuímos diversos convênios com órgãos tais como CAGED, Junta Comercial, Receita Federal e outros. Temos ainda as denúncias, notícias divulgadas pela mídia de uma forma geral, publicações em jornais. Então, nós colhemos a nossa amostragem, esse trabalho, fazemos por uma amostragem, toda uma verificação de uma fiscalização preventiva. Já fazemos essas fiscalizações, no caso de denúncia, ela já é mais mesmo de apuração de fatos. A penalidade, no caso da fiscalização dos contadores, no processo ético, vai de advertência, censura reservada e censura pública. Já na parte de procedimentos contábeis, técnicos, né, nesse sentido, ele vai para multas,
suspensão e até mesmo podendo chegar à cassação do exercício profissional. Então, o Conselho Regional de Contabilidade, resumindo, fiscaliza o exercício profissional dos contadores e técnicos de contabilidade, na aplicação das normas de contabilidade, as normas técnicas e as normas profissionais. E também fazemos muitos trabalhos de denúncia, como se verifica. Um dos casos é esse, onde o Rio de Janeiro abriu uma diligência já no dia seguinte, quando soube do fato, está em fase de apuração. Perfeito. Maion, você gostaria de fazer algumas considerações finais antes da gente encerrar? Sim, eu acho que nós juntamos o Conselho Regional, o Sistema, né, CFC, CRC, nós não estamos com esse podcast querendo defender contadores, auditores, membros de conselhos fiscais, comitê de auditorias. Nós estamos sim fazendo alguns esclarecimentos dos procedimentos para que as informações ela não vá num caminho onde, de tudo que se for apurado no caso das Americanas, a profissão contábil, a contabilidade passa a ser, né, como estava sendo vindo num tom de ser o principal vilão. Não é isso, nós não queremos defender. Eu acho que todos os responsáveis, que cabe a nós, os profissionais da contabilidade, serão todos apurados. Quem tiver sujeito à CVM também será apurado pela CVM. Então, todos serão apurados e cada um pague os seus erros ou não. Não passamos a mão na cabeça de ninguém, de nenhum profissional e de nenhum segmento. Era isso e muito obrigado aí pela oportunidade. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do presidente do CRCSP, José Aparecido Maion, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.